seu bolso. Passe agora na Drogaria Poupiaqui e comprove. Aqui você poupa de verdade. Drogarias Poupiaqui, Avenida da República 386, no centro de Santa Isabel. Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando aqui mais um Sucesso Empreendedor. Hoje com o Renato Puin. Renato, que trabalhava de CLT e aí resolveu empreender, resolveu entrar nesse mundo e vai ter uma história bem bacana para contar pra gente, viu? Mostrando que não é tão difícil assim você começar, precisa ter só vontade. Boa tarde, Renato, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, quem quiser acompanhar a gente, assistir o programa, não só ouvir, pode entrar no YouTube, no @TV Sucesso FM online, que vai assistir com a gente aqui, acompanhar tudo ao vivo. E também quem tiver perguntas aí, quiser mandar suas perguntas, é no WhatsApp no 4656-4992, 4656-4992, ou também na live. Pode mandar sua pergunta ali no YouTube que a gente vai responder também. Renato, vamos lá. Conta pra gente como você começou, Vamos começar com a história ali lá atrás, sobre um carro que você estava me contando aqui nos bastidores. Começou na jornada de vendas, quando trabalhava ainda como CLT, e acabei batendo meu carro em outro carro, onde que, no caso, parcialmente eu estava com uma parcela da culpa, eu tive que assumir com os prejuízos, só que com as despesas que eu recebia, mais as minhas responsabilidades que eu já tinha por trás, então não conseguia ali suprir naquele prazo. Então minha mãe, que já era confeiteira antes, só que não tá mais atuando como confeiteira, ela falou: Renato, vou fazer o seguinte, vou fazer uns alfajores, aí você vai e leva na Santa Casa, que é onde que eu trabalhava, e vai vendendo assim, a gente vai conseguindo, você consegue efetuar o pagamento aí dessa dívida. Aí beleza, as vendas começaram a fluir, começou a sair muito bem, a ponto de um dia eu começar a ver que em 2 dias de vendas, teve um dia que ocorreu em 2 dias de vendas, que supriu os 30 dias trabalhados com o CLT. Aí eu já comecei a botar tudo na ponta do lápis, comecei a falar: não, tem alguma coisa errada nesses cálculos. Exato. Falei, tem alguma coisa errada nesses cálculos. Eu comecei a estudar, só que daí veio o caso de eu ser mandado embora. Não foi por opção minha na época, mas fui mandado embora. Aí nisso eu comecei a pesquisar sobre. Não tinha como depender da minha mãe, o tempo todo, porque ela também tinha as obrigações dela para fazer, então não dava para ficar fazendo os doces para mim toda hora. Então eu falei: não, vou começar a pesquisar no YouTube, para ver como que eu vou, com que eu posso atuar, nas ruas. Aí eu encontrei um rapaz chamado Jorge Luiz Henrique, ele começou a vender as paçoquinhas também, para poder, no caso dele era para casar, no plano final dele, o propósito dele. Aí conseguia fazer um faturamento muito bom vendendo as paçoquinhas no semáforo e peguei toda a ideia. Fui, investi nas 5 caixas de paçoca, que era o que ele trabalhava, Óbvio que eu não consegui vender as 5 caixas de paçocas, mas no investimento já foi ambicioso. Aí o que ele fazia? Ele ensinava a montar kits. Se você consegue fazer uma pessoa levar uma venda de um valor de R$1, você conseguiria converter para uma venda de R$10, Essa foi a estratégia que ele passou, basicamente. Aí comecei a fazer pacotes com 9 unidades de paçocas a R$10. Então cada caixa com 100 unidades de paçocas me rendia 11 kits, porque tinha 9 unidades em cada. Aí me vendia R$110 cada caixa. Óbvio que no começo eu levei os 50 kits de paçoca pro semáforo, só que não passei de 7. Mas eu já vi que foi maravilhoso, porque eu fui depois do meio-dia, fiquei lá 6 horas por aí e fiz 7 vendas, R$70. Aí vamos colocar aí a matemática para poder, desses R$70 do que eu gastei, digamos que ficaria para mim ali R$55 de lucro. Querendo ou não, na época, um dia do CLT. Aí se multiplicasse fosse todo dia aquilo dali, daí querendo ou não, um salário mínimo. Falei, não, já olhei por esse lado e pensei: não, tá top, pelo menos um dia do CLT eu já sei que eu consigo fazer. Aí eu passei 6 meses nisso, vendendo 7, levava bastante, Vai que acontecia um dia, tinha dias que eu vendia 12, tinha dias que vinha 15, só que mesmo assim eu não estava conseguindo passar, porque eu vi o produto de usar, vi como fazer, só que depois eu não foquei nisso, só fui preocupado em vender. Só que não é só isso, tem toda uma estratégia, uma forma de trabalhar. Na época, a gente falava o Pix da confiança, O semáforo é muito rápido, muita correria, então os carros passavam, devido ao semáforo, até tirava o dinheiro, tinha gente que pagava, então a gente deixava o adesivo do Pix
Na época eu não queria trabalhar nisso, né? Só que aí eu não fiz o Pix. Não sei tantas vendas, mas quando eu peguei para não vou fazer para testar. Aí fiz 30 vendas. Até então no Pix tinha caído 30 vendas, tinha caído 26 vendas no Pix. Aí eu Então peguei teve para os que não pagaram. Sim, por todo esse tempo. Teve os dias que foi bem lucrativos e teve os dias que foi ali o tempo todo, qualquer notificação, será que já caiu? Portanto, que eu falo para você, um dos alívios hoje em dia é poder trabalhar sem ser assim, né? Porque é satisfatório você chegar em casa cansado e ver que você teve o seu faturamento ali, né? Legal, porque antes você cansava, mas você tinha aquela incógnita, né? Não sabia se realmente ia ter todo aquele valor no final do seu dia. Então era bem complicado, mas ao mesmo tempo tinha muitas pessoas que por você estar confiando nela faziam uma caixinha a mais. Então às vezes eu batia tudo que tinha que cair, caía. Só que muita gente mandava caixinhas, então eu não sei se aquela caixinha supriu alguém que não fez. Então era sempre um ponto de interrogação, né? Mas é uma estratégia muito boa para dar aquela alavancada, portanto deu certo. De 12, 13 vendas, fui para 30 vendas, 40 vendas. Aí, isso tudo da paçoquinha. Isso tudo vendendo as paçoquinhas. Aí a gente acabava intercalando, né? Colocava, quando tava muito calor, pegava Fini, que muito paçoca no calor já era um pouquinho complicado, acabava pegando Fini, alinhamentos, aquelas gominhas. Então, para dar uma mesclada, né? E também tentar ver se saía 2 vendas numa tacada só, né? Como falei, tudo estratégia. Se fosse estratégia só assim, para não, vou ali vender, vai vender. Mas não vai conseguir chegar naquelas metas. Por isso que um resultado de um acaba não sendo igual no outro, né? E nesse ramo, o pessoal, eles se comparam muito, né? Falando assim, não, por que fulano faz, fulano não? Mas tudo isso é devido à estratégia e o que ele investe no estudo dele em abordar as pessoas, né? Sim. E você me gerou uma dúvida aqui, né? Você falou que você não fez essa conta direito. Mas você, no Pix da confiança, você teve mais gente que pagou ou mais gente que deu calote? Olha, foi mais gente que pagou do que deu calote. Você ainda temos esperança na humanidade. Sim, portanto, que era o que eu mais escutava. Falando, nossa, a gente ainda tem esperança nas pessoas, porque basicamente 80% ali pagavam. Mandavam a caixinha, né? Tipo, principalmente devido à confiança. Então, muitas das pessoas, você podia confiar independente de como seja. Você poderia confiar, chegava lá, ela fazia. Só que chegou uma época, né, eu falei, principalmente pelos meus produtos que eu comecei a atuar, né, que eu comecei a vender, o valor do investimento já é outro, toda a forma de preparo é outra, então exige muito mais do meu trabalho ali também, então é algo que não tem como ser mais na confiança, né, digamos assim. Portanto, hoje em dia não vendo fiado ou não deixo para pagar depois devido a isso, né, porque o custo para poder preparar é um pouco mais elevado que as paçocas, né? O trabalho para poder deixar pronto, né? O resultado final. O pessoal deve estar perguntando mais o quê, né? Que daí ele saiu da paçoca, vamos voltar. Saiu da verdade. Paçoca e aí você falou, como que veio a ideia de mudar de produto? Foi quando as paçocas saturou. Eu não consegui em nenhum lugar, eu sempre vendia em Mogi, né? Lá foi onde que eu comecei a Arujá. Aí quando eu consegui alcançar um número bom de vendas, falei, não, vou para Mogi, uma cidade maior. E lá em Mogi o pessoal muito receptivo. Aí eu fui pra lá, comecei a sair bem, só que começou a saturar, né? Comecei a ver as mesmas pessoas, em qualquer cidade. Já fui pra Tatuapé vender, aí encontrei alguém de Mogi também, por incrível que pareça. Aí então comecei a ir para outros lugares, só que tava difícil. Aí eu falei, não, preciso de algum produto, comecei a estudar novamente. Onde que eu vá conseguir fazer 2 vendas para uma pessoa só, onde que aquele produto vai fidelizar, porque tendo uma paçoca, você estiver vendendo uma paçoca aqui, você vai encontrar a mesma paçoca numa esquina, numa próxima esquina ou quarteirão. Então, só que um produto feito para você, se a pessoa gostar, ela vai comprar com você, conseguir com você. Então, essa é uma forma para poder você também, as vendas fluir mais, você conseguir sempre vender no mesmo lugar. E colocar mais opções, então, né? esse start de você trocar o produto foi isso, falar, não tá vendendo tanta paçoquinha, vou fazer uma coisa que quem gostar vai ter que me procurar, um negócio meu, personalizado. Exatamente. Aí eu comecei com brownies. Portanto, no nosso Instagram tem uma abordagem, tem uma publicação escrita quem sou eu, com uma abordagem mais detalhada, né? E lá tá escrito, cada brownie que eu vendo é uma experiência nova. Daí eu até coloquei, não vendemos mais brownie. Porque foi um produto que eu falei assim, não, vamos ver o que eu consigo fazer. E um amigo meu, ele vendia. Eu falei, ele me passou a receita e tudo mais. Eu falei, não, vou testar. É algo que eu acho que eu conseguiria fazer. Aí eu fiz,
consegui deixar o brownie top, aí as vendas estavam fluindo. Só falei, não, ainda não é algo que eu quero. Eu quero algo, tipo assim, tudo que eu imaginar que eu quero em algo relacionado a empresas, a negócio, alguma coisa do tipo, eu sempre gosto de algo culto, algo mais sofisticado, algo mais elegante. Então eu falei, eu trabalhar com chocolates. Eu falei, mas eu não quero trabalhar só com chocolates aleatórios. Falei, vou começar a pesquisar chocolates de outros continentes, né? Encontrei um Instagram de uma chocolateria arábica, que os chocolates é absurdo. Falei, achei o meu nicho. Aí eu comecei a estudar sobre doces arábicos, né? Portanto, a gente está no nicho chocolates, mas tem inúmeras formas de doces maravilhosos, que futuramente também penso em começar a trabalhar com eles. Então a gente inspira no quê? No conceito de montar, nos adicionais, porque lá eles não usam tanto o recheio como a gente usa, recheio cremoso. Lá é algo mais adicional, né? Algo mais que se junta com o chocolate. Então, no quesito o quê? Formas diferentes, um estilo mais... portanto, até o feedback do pessoal é a aparência, né? O pessoal fala, não dá nem vontade de comer, né? E muitos também falam que parece aqueles sabonetinhos que você deixa de enfeite. Então, é sobre isso. Fora a qualidade do sabor, né? A qualidade visual também, que eles costumam entregar, né? E o chocolate proporciona isso, proporciona elegância, proporciona sofisticação, e você consegue juntar os dois num só, né? E aí você estava me contando que no seu aniversário do ano passado você se deu um presente, né? Que foi o Confeito, né? O CNPJ, a gente oficializou e patenteou. Porque tava vendendo os brownies, né? Só que só tava aquilo mais monótono. Eu falei, não, eu quero algo grande. Então, assim, eu comecei com o primeiro... Você pensa grande, você começou a vender ali a paçoquinha, mas você tem intenção de, realmente, montar realmente um espaço. Isso, portanto, que até eu uso na abordagem, né, que o motivo da venda, né, poder montar meu próprio negócio, né, principalmente aqui na cidade. Começar com algo do tipo. Mas eu sempre gostei de pensar lá na frente. Isso pode ser até que atrapalhe um pouquinho, né, porque eu sou um pouco ansioso, mas eu sempre penso lá na frente. Não gosto de chegar e parar aqui. Portanto, que tenho... na minha cabeça que o tempo todo tá milhão, eu tô parado assistindo uma coisa, ela tá ali, gritando, eu pensando em alguma coisa do tipo. E assim, foi com ela o Confeito, né? No dia do aniversário eu falei, não, vai ser o meu melhor presente, vou dar ela o Confeito pra mim. Aí se oficializamos, tá no iFood também, né? Só que nessa correria de vender na rua... O iFood tá como? Só pra... É o Confeito. É o Confeito. Só que lá a gente tá sem cardápio ainda, porque nessa correria de vender na rua, produzir e tudo mais, tá bem corrido, não tô conseguindo dar aquela dividida, mas eu tenho que dividir melhor o tempo para conseguir dar aquela atenção 100%. Portanto, antes eu informava na abordagem, né, que poderia chamar a gente no iFood, hoje em dia nem menciono tanto, mas tá lá, o pessoal olhar aquela curiosidade, naquele ponto de interrogação. Não, legal. E aí, vamos lá, você foi pesquisar sobre o chocolate e tal, agora vamos contar dos diferenciais do seu chocolate, porque não é um chocolate normal. Quem já comprou, eu já comprei, né? Por isso que até o Renato tá aqui, que eu dia encontrei o Renato, ele deixa eu experimentar esse chocolate. E muito bom, e ele tem exatamente uma pegada diferente. Então conta pra gente como é que é. Que nem na nossa bio do Insta, tá? É o Confeito, não te vende chocolate, te vendemos experiência. Porque a gente saboriza o chocolate. Portanto, que um dos outros feedbacks também é o cheiro do chocolate, né? O pessoal fala, quando abre no carro, no quarto, o cheiro do chocolate toma conta. Não é forte, não é enjoativo, a gente sempre procura fazer combinações onde que uma vai acentuar a outra, assim vai ficar bem equilibrado, né? Nada vai ficar muito forte, nada vai ficar muito doce, nem muito amargo, então a gente consegue fazer esse equilíbrio e aprende vários paladares, né? Portanto, que tem muita gente que não gostava de certo tipo de coisa, que no nosso modo de preparar começou a consumir e curtir. E a gente trabalha também com o chocolate saborizado, né? Que no caso o pessoal fala assim, mas por que o chocolate disso? A gente prepara exemplo, se o chocolate de pistache, que a gente faz, a gente tritura, né? O pistache vai virar uma pasta, essa pasta a gente joga no nosso chocolate. Então, quando a pessoa come chocolate, não é um gosto de chocolate branco, alguma coisa do tipo, né? O chocolate branco é a base, mas daí a gente pega e faz essa saborização. Isso com todo tipo de chocolate de cappuccino também, café, e tudo mais ou menos nessa pegada. E junto com os adicionais, né? Que nem a gente tem um que foi sucesso pra caramba, foi o nosso café da tarde, que eu apelidei. Era um bombom recheado de um bolo de cenoura. Foi febre, ainda mais pela combinação, né? Um bolo de cenoura em formato de bombom.
Donuts também, esse não, foi na época que eu tava muito mais com donuts também. Era um donuts de bolo de cenoura, mas... e formas de adicionais. A gente trabalha com adicionais mais, digamos assim, exóticos, né? Morango glaciado, cranberry glaciado, aí vai a semente mesmo de pistache. Então, que agora vai dando branco, né? Por causa vai juntando o nervoso, coisa vai dando branco. Mas é um número em formas de adicionais. Portanto, que a gente tem no nosso cardápio, como seria a sua barra perfeita? Você pode escolher 3 chocolates juntos, até 5 adicionais. E a gente cobra por peso, de 30 gramas a 1 quilo. Aí você pode juntar os seus adicionais e montar a barra do seu gosto. Às vezes a gente não tá no cardápio com os adicionais do seu gosto, né? Mas você pode solicitar pra gente, fazer uma sugestão e a gente consegue montar a barra. Isso, então, se a pessoa falar, tô com vontade de comer um negócio diferente, e fala assim, Renato, eu quero um chocolate, sei lá, com kiwi, que outro dia você estava vendendo de kiwi. Sim, era com kiwi. Kiwi com cranberry, com raspa de coco, você fala? Isso, e a gente usa tudo produtos naturais, frescos também, pitaia, romã, portanto, muita gente não conhecia a romã com chocolate, mas um Dubai chocolate, né, que eles falam, mais ou menos nessa barrinha aqui que eles trabalham, que é uma barra de degustação, só que vem um chocolate cheio de romãs. Então o romã, por ser bem cítrico, forte, acentua o chocolate também e fica aquela combinação maravilhosa. Mirtilo. Eu vou aproveitar que ele mostrou aqui e vou mostrar pra vocês. Essa barrinha, eu vou pedir pra produção aqui, focalizando melhor, ele trouxe, que é uma barrinha degustação. Então assim, você tá na dúvida do que você quer, você pega a barrinha degustação. Exato. E aí cada gominho tem um sabor, então você vai, né, ali tipo, esse daqui é, sei lá, kiwi. Aí esse é romã, esse você experimenta. Ah, gostei mais desse, Renato, quero um chocolate desse. Portanto, que no delivery, o que acaba saindo? Nós temos nossa caixa, né, que vem 6 desse daqui. Aí vem com sabores diferentes do que a pessoa, no caso, quer experimentar, né, a combinação. E os adicionais. É uma opção bastante boa, né, para o pessoal conhecer o nosso chocolate, conhecer os adicionais, porque ele é 35 gramas cada barrinha, compondo mais ou menos aí por 50% de adicional e 50% de chocolate, né? Então fica bem equilibrado, a pessoa consegue saber o nosso chocolate, que não é aquele chocolate tão pesado. O nosso chocolate é o chocolate puro, porque a gente não acaba fazendo misturas para poder render, a gente não coloca algo do tipo para dar aquela sustância. Então é bem leve, portanto que na boca depois que você consome, fica só o cheiro de chocolate mesmo, não fica aquele, digamos, aquela gordurinha na boca, né? Então é bem tranquilo. Portanto que a gente vende bastante para nutricionistas, para pessoal de academia, com certos chocolates. Acabei de pensar, você falou que tem 35 gramas, é aquela barrinha para dieta, né? Assim, que você pode comer um chocolatinho, você compra a barrinha. Exato. Compra uma barrinha, tá tudo vai certo. saciar a sua vontade, que eu não falo. Eu tô destruindo a barrinha, vontade. eu derrubei ela aqui, eu tô derrubando, tadinha da barrinha. Sacia a sua vontade de comer doce não prejudica a dieta, né? Exatamente. E a gente tá aqui também, vocês estão fazendo algumas coisas para... Olha, de novo, derrubando a barrinha. Vocês estão fazendo coisas para Páscoa, né? Ele trouxe aqui um mini ovinho para vocês verem, que é só para conhecer, viu, gente? A degustação. Produção, me ajuda aqui de novo. Se quiser abrir Antes também, que eu derrubo, derrubei já um aqui, antes que eu derrube o outro. Então, vocês estão fazendo uma produção de Páscoa. Isso, a gente ainda não postou o cardápio ainda, né, como é devido à correria, mas a gente já está comercializando na rua já esses nossos mini ovinhos. Eles dão um total de 90 gramas o par, vem os dois lados recheados, né? Com um adicional em cima, esse daqui no caso é uma casquinha, um chocolate de avelã, com chocolate preto, chocolate branco, o clássico duro. E esse tablete, por já ser uma combinação bem doce, esse tablete é amargo. Ele dá aquela equilíbrio também. Isso, não fica enjoativo. Então a gente está começando a comercializar hoje nas vendas externas, né? Que é o caso do meu pai. E se alguém quiser encomendar, Renato, quero encomendar de repente um ovo de Páscoa aí diferente. Quero fazer, por exemplo, você falou que você faz um chocolate diferente, eu também quero um ovo de Páscoa, vai ter? Sim, os ovos de Dubai, né? Como a gente busca inspirações, pistache, vai ter o ovo de franui, então tipo... O franui é bom, hein? Sim, a gente faz o nosso, né? O franui é franui com de framboesa, mas a gente tem o nosso também com mirtilo, com um mix de uvas, morango, e também não só com chocolate branco e preto, né? A gente faz com todos os nossos itens que a gente trabalha de chocolate. E eu não vou lembrar exatamente o que era, mas você estava fazendo alguma invenção, você estava falando que estava fazendo um experimento, experimentando um negócio com o morango fresco. Eu quero saber o que é, conta pra nós. O que eu tava
testando, né, no caso, que assim como eu apelidei, o nosso néctar, né? O nosso néctar é um creme, digamos assim, tem creme de chocolate, seria o creme de whisky, e o creme de morango, né, com geleia de morango. Esse creme também é utilizado nas nossas barras maiores, que a gente, como falei, nossa barra de chocolate vai até 1 kg. Então, caso a pessoa não queira somente a barra, o chocolate maciço com os adicionais, tem a opção desses néctares, né? E além desse, né, os nossos frangues, que é com as frutas, né, banhadas no chocolate, temos também o... Nossa, que agora deu um branco, que é toda coisa que a gente vai trabalhando, é o... Nossa, agora fugiu da mente. Não vou conseguir mas você falou do frango, deixa eu perguntar, você pega a frutinha, você faz aquela bolinha mesmo, igual do frango, você molha a frutinha no chocolate. Exatamente. E aí vende as bolinhas, é isso? Isso, a gente junta, só que nossos potes vai de 250 gramas e tem o de meio quilo, no caso, né, com as frutas. Aí tanto o mix, tanto somente o das frutas individuais. E os néctares tem de que sabor? Os néctares vai de cappuccino, whisky, brigadeiro, Nutella, ninho, Nesquik, uma infinita forma também. E você mordeu o chocolate, vai ter aquele líquidozinho dentro. Isso. Portanto que eu fiz um teste recentemente, né, nas vendas externas com as nossas barras maiores, com esse nosso néctar foi de morango. E portanto que uma venda foi por consequência da outra, né? Fiz uma venda para um rapaz e na mesma hora ele abriu a barra, né? Então na hora que deu uma mordida foi aquela explosão. Descendo o creme, descendo o nosso néctar de morango. Aí passou uma moça que ela olhou e falou, nossa, essa barra... Começou a comentar, né? Ela viu que eu tava comprando, eu falei, não, então já aproveita, né? Conhece. Aí ela levou, a barra que ela levou no caso era de 420 gramas, né? Barra mais pesada que eu já vendi na rua. Ela falou, eu passei, olhei, vi toda essa apresentação na mordida, né? Falei, eu quero também. Aí ela acabou levando. Então, tipo, isso que a gente gosta de fazer. Não é só saciar a vontade, né, ali, mas sim quando você estiver coberto, ficar tudo aquela experiência, né, única. Sim, porque assim, ele mordendo ali a barra, fazendo... Foi um comercial, na minha cabeça foi um comercial. Exatamente, foi sua propaganda, que ela passou, eu quero também. Exatamente, e isso é satisfatório demais pra gente que tá ali o tempo todo investindo, que nem eu vou fazer os trabalhos, às vezes eu termino de produzir 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, às vezes que nem o pessoal me vê todo momento vendendo na rua com cooler, mas se eu tô na cidade eu tô com cooler. Porque no caso eu vendo cedo, né, de manhã, quando consigo ir, aí vendo, aí volto pra casa, aí se tem que produzir, eu volto tarde. E se fica indo pra lá e pra cá. E, infelizmente, ainda não tenho estoque pro mês. Meu sonho maior é montar um estoque completo de embalagem, chocolate, tudo, deixar lá pra um mês. Então, tem que fazer essa correria de comprar, vender, produzir, comprar, vender, produzir. Então, acaba sendo bem cansativo. Então, quando você vê esse tipo de situação, é bem satisfatório pra gente que tá lá, nesse temperando chocolate, que é uma coisa delicada. Quem trabalha com chocolate sabe. Você tem que saber fazer, né? Senão... Minha meta ainda é deixar o chocolate no espelho, você conseguir ver seu reflexo através de chocolate. Então é bem trabalhoso. Então quando você vê alguma situação do tipo da pessoa vir até você, né, ainda mais por algum feedback de terceiro, isso é satisfatório demais. E você está trabalhando com chocolate há quanto tempo? Com chocolate tem desde outubro do ano passado. Então, começou no seu aniversário. Isso, foi literalmente no meu aniversário, porque eu já estava estudando os chocolates fazia tempos. Pra ser sincero, já fazia quase 1 ano, só que não ia, mas eu ficava vendo os vídeos. Aí quando eu digamos assim, né, entre aspas, não me especializei porque eu não fiz nenhum tipo de curso, mas quando eu me especializei pra mim mesmo nos brownies, falei, não, agora eu vou conseguir ficar aqui, eu deixei o brownie ok, vou pro chocolates, que daí eu consegui já fazer esse investimento pro chocolates, né, pro chocolate, como falei, já um pouquinho mais salgadinho para poder dar aquela investida. E você não pensa em voltar pro brownie? Colocar os 2 produtos ali? Não, a gente até que, no caso, é porque agora minha máquina de danis estava dando um problema, né? Mas quando eu fazia os fundidos de danis, tinha a opção de colocar brownie também, na nossa petisqueira. A gente vendia as petisqueiras, né? Era o nosso carro-chefe do iFood, a petisqueira de danis. Vinha os danis, diversos sabores de massas e coberturas, e vinha o chocolate para poder mergulhar. Aí tinha a opção de colocar o brownie também. Gente, essas coisas que ele tá falando, eu quero experimentar tudo. Aí, só que como o chocolate em si já dá bastante trabalho, aí eu foco só no chocolate mesmo. E é algo que eu gosto mais, né?
Mas você não faz sozinho hoje? É sozinho. Você faz sozinho, não tem ninguém pra te ajudar? Desde a produção. A minha namorada, né, no caso, a minha mulher, ela fica mais na parte delicada, assim. Digamos assim, se eu preciso que embrulha ou alguma coisa do tipo, ela faz, porque eu não dá nada delicado. Portanto, que hoje eu vou ter que comprar mais pão de Páscoa, porque eu fui fazer, né, produzir e acabei quebrando tudo. Eu não sou nada delicado. Então, na hora de embalar, ela que eu peço pra ela me dar uma força. Mas na maioria das coisas mesmo eu que acabo dando toque. Como ela é cabeleireira também, ela tá meio um pouquinho corridinha, né? Mas sempre quando ela tá tranquila ali, ela não tá estudando, fazendo alguma coisa do tipo, ela dá uma mão amiga. Então deve ser realmente muito corrido, porque você tem que produzir. Você produz todo dia. É todo dia. Então, Porque assim, basicamente, como a gente trabalha com produtos frescos, né? Então a gente produz ali e já vende. A gente tem os nossos produtos mais que tem uma longa atividade de prazo maior, né? Mas o que mais sai, o que mais abrange o pessoal nas ruas ali é aquele produto mais fresco, com morangos, uvas e assim vai. Ou seja, se encontrou você na rua, pode ter certeza que foi feito de madrugada. Exatamente. Fui dormir com 3 horas da manhã, produzindo. Não, e aí é bem bacana. E hoje você só vende em Santa Isabel. Isso. Aí acabo acompanhando as feiras, né? Com um amigo meu, o Lucas, que vende brigadeiros pela cidade também, né? A gente, sexta-feira, vou com ele pra feira de Arujá. Às vezes, antes eu ia bastante pra Mogi, só que como meu chocolate ainda não fui, tenho vontade, tenho curiosidade, só como falei, só de pensar em 3 horas de ida, contando com ele de volta de ônibus, dá uma preguiça. Porque Santa Isabel, o pessoal tá tendo uma recepção boa, o pessoal tá gostando, tá tendo procura, então tá valendo a pena ficar aqui. Como eu quero abrir um negócio aqui, né? Quero o conflito, né? Vai ser aqui, então quero conquistar o paladar dos isabelenses daqui, né? E você pretende incrementar mais alguma coisa? Assim, você fala, não, vou ficar só no chocolate, fazer isso, você como que... Olha, sim. No momento, como é o confeito, meus pés, minha perna e a coluna, não consigo muita coisa, eu consigo mais os chocolates. Mas quando a gente for inaugurar nosso espaço físico, eu quero uma experiência completa, como um café, onde a pessoa pode ficar também, poder consumir e tudo mais, um lugar instagramável, né, digamos assim. Não só uma doceria que vende doce, né, queremos toda a experiência, né, assim como nossa frase diz, né. Então, na caixolinha aqui tem muita coisa. Só que por mim, nossa, se tivesse possibilidades, já colocaria tudo em prática, mas por hora ainda... Falta um investidor, gente. De repente, alguém vai investir. Ó, a Vanessa Andrade, do Vila Nova, está aqui com a gente. Ela escreveu aqui, essas histórias somam muito para quem está com medo de iniciar e ter seu próprio negócio. Concordo, Vanessa. Por isso que a gente gosta de trazer essas histórias aqui para o Sucesso Empreendedor, que é para a gente mostrar que não é tão difícil quanto parece, mas também não é um mar de rosas como muita gente acha, exatamente, mas também não é impossível. Então, assim, se você tiver vontade, você consegue, né? Pamela Silva, do bairro Torre, boa tarde para vocês. Eu já comprei o chocolate dele no formato de celular. No iPhone, a gente tem uma forma chamado não, é de um formato do iPhone, né? A gente está no período de teste também. E uma opção bem bacana com personalização para quem quer presentear. Mas você não custa 16 mil não, né? Não, quem dá esse posto, né? O iPhone só no chocolate ultimamente. Exato. Pra você que quer, no caso, falar que, né, a pessoa nunca te deu nada, você um iPhone pra você falar que nunca te deu um iPhone. Vai ser muito mais gostoso. Exatamente. Ó, Solange do 13 de maio. Família Puim, amigos do meu marido, Cláudio, parabéns. Donizete da Vinda Brasil. Meus parabéns por mais um programa. Sentimos falta de vocês. Sucesso ao rapaz que está na rádio hoje. Obrigado. Verdade, Donizete, a gente não fez programa esses dias, mas é porque eu estava doente, fiquei bem ruim. Ainda estou me recuperando aqui, ó. Pode ver que eu tô só o pó da rabiola, quem tá na live dá pra ver. Mas seguimos firmes. Senhor Antônio do Morro Grande. Olá, pessoal, que bom que vocês estão de volta. Importante programa para valorizar os novos empreendedores da cidade. É isso aí, seu Antônio. Estamos tentando, né, trazer os empreendedores para poder contar a sua história, como o Renato, que está aqui hoje contando essa história muito bacana de como ele começou. O Divanildo Rocha, da Vila Osíris, está aqui com a gente. A Leonor, né, a corintiana, do bairro do Lanifício. A Leonor é da época que você fazia programa aqui também, né? O Renato também já fez programa aqui, né? Sim, acho que foi 3 anos, se eu não me engano, como sonoplasta aqui da rádio. Desde que a rádio era ainda na avenida lá. Aí veio pra cá. A Leonor tá aqui com nós. A Paola, da Vila Guilherme.
Reinaldo Boquinha do Centro também tá aqui, ele mandou, também quero ir no programa falar do melhor hot dog. Vai vir sim, Reinaldo, a gente vai marcar de você vir aqui contar a sua história também, que também é um caso de sucesso. A Lívia Maria da Rua Norte, né, da Vila Gumercindo, a Suzete do 13 de Maio, trabalham com vendas de rua também, me sinto representada. Pois é, Suzete, não é fácil, mas é recompensador, não é? Exato. Tipo assim, é uma flor completa, né? Não é só a rosa e não é só o espinho. Mas para você chegar na rosa tem que passar pelo espinho. É aquilo, né? Psicológico ali, porque a gente toma um não aqui, toma uma desculpa ali, e você coloca um sorriso no rosto para abordar outra pessoa, como se a pessoa passada tivesse te dado o prêmio da Mega Sena ali em espécie. E é assim que a gente tem que ser. A gente fala com alguém aqui, volta para poder falar com outra pessoa, coloca um sorriso no rosto ali, vai com toda aquela autoestima para poder também transformar o dia da pessoa, né? Porque você já vai estar ali no ato de uma venda, não no ato de um negócio. Ainda vai ser aquele negócio pesado, então tem que ser aquele algo mais leve, você gerar conexão, falar um bom dia, amiga, como é que você tá? Como é que você tá? Então isso, querendo ou não, às vezes a pessoa tá num dia ruim, então tipo assim, o chocolate já vai transformar o dia dela, e uma pessoa dando um bom dia para ela também já vai transformar o dia dela. Então isso acaba mudando muito, né? E sendo isso a gente vai consequentemente, né, fazendo aquele efeito dominó, né, das pessoas. Vou te perguntar duas coisas. A primeira, você, assim, durante as suas vendas, você já percebeu que com a sua venda você ter mudado realmente, assim, não vai dizer mudar a vida de alguém, tipo, nossa, não foi... Mas assim, você percebeu que fez a diferença aquela venda, assim, você vendeu, deu um bom dia e tal, vendeu seu chocolate, você percebeu que aquilo mudou a vida de alguém? Conta pra gente essa experiência, essa é uma. Sim, tanto o chocolate em si, né, tinha um casal de Mogi que eles sempre compravam comigo, né, lá eu tava vendendo os Barões ainda. E por essa toda carisma e tudo mais, toda vez que eles me viam, eles iam lá e compravam vocês mesmo, todo dia eles compravam um brownie meu. E eles falam, e quando eles compravam, né, eles perguntavam ali, como tá as coisas e tudo mais, a gente acabava trocando ideia. Aí uma vez eu tava conversando com ele e falou, cara, toda vez que a gente passa aqui já virou deixa, a gente procura você porque a gente tava num momento difícil, né, da nossa vida lá, que a gente não tinha ninguém, não tinha amigos, não tinha nada. Você foi um amigo mais próximo que a gente. Eu falei, nossa, não, que isso, né? Muito obrigado. E nisso foi indo. Hoje em dia, né, ele tem um contato dele, ele me manda uma mensagem sempre. E muitos casos acontecem com as pessoas que querem começar a vender, que às vezes me escuta abordando e tudo mais, ou aborda a pessoa pede um conselho. E eu sempre aconselho, explico, eu passo, se a pessoa que quiser me chamar, ela pode me chamar também, eu dou o conselho. Então já aconteceu muitos casos também das pessoas começarem a vender por minha causa. Até agora eu sei de pelo menos 3, né, que tá vendendo até hoje aí, devido a eu abordar eles, vender para eles, às vezes não vendi, mas eles observavam, olhar, pedir conselho porque estavam numa fase ruim, e hoje em dia tá aí nessa jornada também, feliz da vida, né? Sempre comenta comigo sobre os resultados, feliz da vida, e fala, obrigado, porque eu tava ali perdido procurando alguma chave, você chegou com essa chave aí e me deu esse suporte, eu fico feliz. E eu vou te perguntar agora outra pergunta. Já teve gente que, assim, tipo, te desanimou, te fez pensar assim, será que eu tô, sabe, aquela pessoa que te tira do eixo e fala assim, será que eu tô fazendo a coisa certa? Tipo, se eu quero desistir, já teve, assim, algum caso assim? Terceiros não, porque eu sou uma pessoa que quando eu coloco algo na cabeça que eu quero, eu vou naquilo lá, sou bastante teimoso, né, digamos assim. E a única opinião que importa, no caso, pra mim, é a pessoa que tá dentro da minha casa. Aí, óbvio, nossa, principalmente no começo, veio muita gente falar pra mim, pra ela, um monte de coisas. Só que eu falei, não, ninguém vai colocar uma chave na mesa, ninguém futuramente vai colocar uma chave de uma Porsche com documento assinado com meu nome na minha mesa, ninguém vai fazer isso. Só eu vou conseguir fazer isso. Então, tipo assim, na rua a gente encontra muita gente que acaba desanimando, que às vezes a pessoa não fala às vezes na maldade, mas por ela ter uma cabeça fechada, fala assim, não, pra que fazer isso? Eu não trabalhar em algum lugar, não sei, mas eu tô trabalhando. Na verdade eu não tô trabalhando, eu estou empreendendo, né? Que nem muitas... Hoje em dia não acontece mais devido à minha abordagem também, né? Mas antes acontecia bastante do pessoal falar, né? Por que você não vai ser CLT? Ao invés de você perder tempo nisso, por que você não arranja alguma coisa confortável? Então, tipo assim, acabava escutando muito esse tipo de coisa. Só que o que eu coloquei na cabeça, eu não quero ser empregado de alguém, eu quero ser empregador. No caso, eu quero gerar empregos. Então eu falei, só que se eu for fazer isso, no caso, estou trabalhando no CLT, eu vou estar
correndo atrás, batalhando pro sonho de outra pessoa. Então, tipo assim, eu vou estar lá como você, como CLT, você está trabalhando, você está vendendo o seu tempo, mas pelo preço que a pessoa está disposta a pagar. Aí, então, tipo assim, quando eu comecei a com certos tipos de ignorância desse tipo de respostas, né, e mudei também um pouco da minha abordagem, especificando um pouco mais, então o olhar começou a mudar e o pessoal começou a olhar para mim, porque antes vinha muito aquilo, eu vou comprar para ajudar. Tipo assim, não tem problema com isso, mas a gente que empreende, quer alguma coisa, tipo assim, é mais satisfatório a pessoa chegar e falar assim, não, vou comprar aqui porque é gostoso, porque é algo do tipo, entendeu? Tipo assim, como eu falei, não tô ajudando quem chega para ajudar, mas tem muita gente que chega nisso para ajudar, tipo assim, não tá passando necessidade, eu vou aqui fazer uma coisa. Então, tipo assim, essas pessoas, que elas são as mentes fechadas, elas são as pessoas que acabam sugando, assim, consequentemente, a gente. E nisso que a gente tem que dar aquela volta por cima, dar aquela volta na energia para botar a gente. Quando a gente coloca aquele sonho na nossa frente, aquela vontade vem, e vem esse tipo de pessoa para dar aquela... Então, é que eu ia te perguntar, porque assim, muita gente fala assim, ai, mas tá vendendo negócio ali na rua, tipo, você tá passando... É bem essa impressão que dá, quando a pessoa fala assim, nossa, tá passando necessidade, tá vendendo Exato. negócio, não. Porque ficou essa... As pessoas, assim, têm às vezes um pouco desse preconceito, né? Tipo, ai, tá vendendo na rua porque tá passando necessidade. Exato. Então, assim, você chegou a sentir esse envergonhar, ai, meu Deus, vou vender na rua, será que eu vou? Será que eu não vou? Você chegou a sentir, em algum momento, assim, se questionar, tipo, de ter vergonha, de falar, será que eu faço isso? O que vão pensar? Alguma coisa desse tipo? Esse daí não passou, porque quando chegou a passar esse tipo de pensamento na minha cabeça, entrou outro assim, falando, bem vicioso mesmo, eles não vão andar de Porsche. Eu quero andar de Porsche. Então eu sei o que eu preciso para eu poder andar de Porsche. Eu sei os meios que eu preciso. A rua é uma porta de entrada maravilhosa para o mundo dos negócios, né? Que muita gente acaba não valorizando. Mas é uma porta de entrada impecável para o mundo dos negócios. Porque o seu corpo, você é a sua empresa. Então, se eu não tenho uma empresa sólida, meu corpo é uma empresa. Então o que eu vou fazer? Vou para as ruas porque as pessoas estão lá. O dinheiro está nas ruas circulando. E a pessoa acaba, quando olha para o vendedor na rua, ela não faz esse tipo de associação. Óbvio, porque muito tempo antes tinha todo aquele risco, né? Porque tinha gente que já usava isso já para poder fazer coisas erradas. Então, por isso que a gente tem que ir vestido, falar formalmente, pedir uma permissão antes de você chegar para conversar com a pessoa, não é chegando já atrapalhando ou chegando incomodando. Então, tipo assim, a gente observa quando eu tô andando na rua, você fala, mas às vezes você passa assim, você não aborda ninguém. Mas é porque aquela pessoa não tá apta a ser abordada, às vezes ela tá ocupada, mexendo no celular, uma coisa do tipo. Então, quando eu tô andando na rua com meu cura, eu tô sempre analisando uma pessoa que seria mais confortável, tanto para mim, tanto para ela ser abordada. É nisso que acaba fluindo alguma venda, né? Isso eu vou tirar para tudo quanto é lado, assim eu vou acabar ficando estagnado também. Uma das estratégias. Né? Eu acho que muita gente às vezes tem essa vergonha, assim, eu vou vender na rua. Sabe esse negócio assim, meu pai normalmente fala, vendendo farol, né, por exemplo, quem tá vendendo farol é um menino de rua, ou um morador de rua, então assim, acho que muita gente acaba tendo esse medo. Mas é exatamente isso, às vezes você não tem condições de montar um espaço físico, é o que você falou, o seu corpo é seu meio, então assim, você vai com o seu produto bem apresentado. Eu lembro até de um caso, você deve saber também, do cara que assim, né, via todo mundo vendendo água, ele botou um smoke, ia lá com a sua bandejinha vender água gelada e fez o maior sucesso. E por isso, porque ele investiu no negócio dele, o negócio dele era aquela... Aí as pessoas, elas olham pra você como investimento. Que nem eu escutei de um rapaz, né? Ele chegou em mim e falou assim, eu não tô comprando esse chocolate, eu tô investindo nesse chocolate. Porque por toda a minha abordagem, eu apresentei, a gente conversou mais um pouquinho, expliquei um pouquinho da minha história, né? Porque tem gente que gosta de saber, tem gente que pergunta e vamos conversar sobre isso. Aí ele pegou e falou assim, eu gosto de comprar de pessoas como você porque eu sinto que eu tô investindo. Eu não sinto que eu tô simplesmente comprando, não tô simplesmente comprando um chocolate por comprar um chocolate. Certo, tá bonito, tá bem aparentável, mas eu tô comprando também pelo investimento da pessoa. E isso é satisfatório demais também. Não, e eu sou uma pessoa assim, eu adoro, né, uma coisa diferente, mas o que me conquista é realmente a maneira como a pessoa me vende, seja em loja, seja na rua. A abordagem, exatamente. A abordagem. Às vezes eu compro, até fico assim, olha, assim, eu vou comprar porque a pessoa foi legal comigo. Vocês veem, nossa, que produto bom. E é exatamente isso. As pessoas não dão chance de falar, mas está vendendo na rua. Mas não tem ideia que é um produto bom. Então exatamente. Tem que conhecer, e a abordagem é importante nisso, né? Sim. É saber, então assim, empreender não é apenas você ir lá e vender, seja num comércio realmente, seja na rua, não é só você ir lá botar seu produto à mostra
e falar, tá aqui. Não, é você saber conversar com o seu cliente. Porque acho que isso é 50% da venda, é saber conversar. Eu tava exatamente com essa mesma frase na cabeça. A abordagem já tá sendo sua venda. O seu bom dia, posso falar para você uns segundinhos? Já foi 20%, se a pessoa autorizar. Na metade você já está em 50%. Aí vai se a pessoa está apta a comprar, ou ela tem alguma restrição, alguma coisa do tipo. Mas você chegou, pediu uma permissão, a pessoa ela já vai bater. Tem daí os primeiros 5 segundos da pessoa olhando para você, ela te analisando. Então, às vezes ela está de costas, de lado, ou mesmo quando você está andando, você já vai tentando fazer um contato visual. A pessoa nos primeiros 5 segundos ela já vai fazendo aquela observação, aquela análise. Aí sim ela dá o deixa. Deu deixa, abriu o cooler, aí é a vez de conquistar pelos olhos, né? Fazer as pessoas comerem pela boca, junto com a apresentação. E depois, forma final, né? Método de pagamento e o preço, né? Bom, então vamos colocar aqui, ó, para quem está querendo empreender, gente. Primeira coisa, não importa se é um comércio, né, uma sala, uma loja ou se é na rua. Primeira coisa, apresentação, porque é verdade, as pessoas elas vão olhar para você, tipo assim, você tá todo desleixado, você quer vender um negócio assim, não adianta, a pessoa ela vai olhar você, vai olhar seu produto e falar, mas você não tá desleixado, seu produto também vai ser desleixado. Exatamente. Então assim, a apresentação é muito importante, a sua simpatia, não adianta você dar com a cara fechada, tipo, quer levar? Quer um chocolate? Não, você precisa, tipo assim, né, você tem que ter um mínimo de simpatia, então... Se você não gosta de pessoas, não vai trabalhar no comércio. Exatamente. É isso, vai trabalhar com papéis, mas não vai trabalhar no comércio, porque você tem que ter, então assim, tem apresentação, você tem que ter, né, tá de bom humor, ter uma educação, uma simpatia para poder dar um bom produto. Exatamente. Né? E o seu produto também tem que ter aquela cara bonita. Você vai olhar e falar, sabe que as pessoas comem com os olhos, exatamente isso. Às vezes o produto, ele é feio, é gostoso, não vende tanto quanto aquele que é bonito e não é bom. Ainda mais um produto que acaba não tendo história. Exemplo, se você pegar um Kinder Bueno e colocar aqui, e colocar uma outra lá aqui, querendo ou não, às vezes o do confeiteiro pode ser muito mais gostoso que o do Kinder. Não tô falando dele. Mas pode ser muito mais gostoso. Às vezes o preço até mais acessível. Só que querendo ou não, pela história. Então você tem que trabalhar o quê? Na conquista dali, né? Segurar a atenção para poder depois focar no seu produto. E o preço, você vai falar, gente, nem sempre o barato é o mais gostoso. Então, assim, às vezes você pega ali o produto, você vai olhar, tá, você tem um produto aqui, então ele tá apresentável, foi educado com você. Você vai olhar o produto e vai falar, é bonito. Aí vai falar o preço, assim, mas é mais caro. Mas você experimenta, porque às vezes você compra o baratinho e não é gostoso. Não, às vezes o barato é gostoso também, não vamos... Exatamente. Mas assim, não vá pelo valor, porque às vezes você compra um negócio barato que você... Eu, pelo menos, sou uma pessoa que assim, ó, se eu pagar R$100, uma coisa que eu gostei, eu pago feliz. Se eu pagar R$1 num negócio que é ruim, eu vou ficar me martirizando falando de R$1. Então, assim, eu acho que a maioria das pessoas, porque o dinheiro bem gasto, você compra uma coisa mais de comer, que não é uma coisa que você, né, vai ficar, é um bem que você tá ali, você comeu, acabou. Então, assim, você pagou um dinheiro numa coisa que você comeu gostoso, feliz, sentiu aquele, sabor, você paga feliz. Exatamente. E aquilo também, se tem aquele preço, e se você faz essa observação, pode ter certeza que tem qualidade, e faz o que você falou, experimenta. Vê se é isso mesmo. Aí se você viu que é gostoso, foi satisfatório para você, significa que aquele valor foi realmente o que foi investido. Aquele preço está justo. A pessoa que compra, gosta, vê a qualidade, ela entende que o preço está justo. Exatamente. Então, tipo assim, eu mesmo sou assim. Se eu vou ver alguma coisa, olha assim, não, esse daqui tá mais caro que esse, porque com certeza esse aqui tem produtos com mais qualidade, com isso, com aquilo, né? Porque não faz sentido você pegar um produto X com ingredientes mais baratos, né? Fazer umas coisas e colocar o preço no outro, porque é nítido, né, a diferença, né, quando você sente. Então, que nem você falou, experimenta, compra a primeira vez, experimenta. Se você viu que realmente vale a pena, você viu de novo, compra. Até porque a gente tem que lembrar que um produto artesanal, normalmente ele é mais caro. Mas por que ele é mais caro? Porque ele é feito artesanalmente, gente. Então, assim, um nunca vai ser igual ao outro, porque assim, sabe, a mão tá ali fazendo, então assim, por mais, é diferente de máquina, né, tipo, que nem... Você vai comprar, um exemplo, um chocolate Nestlé, tá ali, todas as barras são iguais, porque é feito na máquina. Então, sai naquele maquinário para aquela produção toda passando. O artesanal não, o artesanal tem essa beleza e esse sabor diferenciado exatamente porque é feito um a um. Então, cada um ali, ó, tem uma energia que você coloca para fazer aquilo, o amor que você coloca. Então, o sabor sempre é diferente. Deixa eu ver, a Daniela da Vila Guilherme tá aqui com a gente. Boa tarde a todos. Qual foi seu maior desafio em sair para a rua vender? A gente sabe que trabalhar com o público não é fácil. Olha, o maior desafio é quando você está esgotado mentalmente. Porque, como eu falei, você tem que colocar um sorriso no rosto para falar com as pessoas como se você tivesse ganhado na loteria na noite anterior. Então, ainda mais um microempreendedor no seu início, é muito estressante, né? A pessoa fala, vira um empreendedor, tá aí, tá trabalhando menos. Pelo contrário, está trabalhando o dobro,
tá ganhando menos. Tendo mais dor de cabeça? Tendo mais dor de cabeça ainda, mas querendo ou não é o que a gente quer, né? E querendo ou não, se a gente pede pela chuva, tem que aguentar a lama, né? Exatamente. Então, o dia mais difícil de trabalhar, quando, tipo assim, as vendas não estão difíceis, clima também, como eu falei, a rua é minha empresa, minha empresa não, meu palco, né? Então, são certas coisas que lidam com o psicológico, onde que a gente tem que demonstrar alegria para a pessoa quando você não está alegre. Isso é muito cruel. Isso é uma coisa que eu não falo. Quando eu não consigo, quando eu parei as vendas estagnou, eu falo porque eu estou com fome. Porque eu sei que a minha cara já não está agradável. E a mesma coisa, você não consegue dar 100% ali do seu estado emocional completo para poder conseguir fazer aquela venda. Aí você não consegue fazer a venda e isso é estressante. Então é um desafio maior sair num dia assim. Mas lidar com o público é isso. Às vezes né, nem sempre, tem dias que realmente assim, você vai vendo, a carinha vai murchando, né? Você começa a ver, depois a carinha vai murchando e você percebe e fala, não, calma. E é aquela coisa, tem tipo 20 boletos atrasados, bateu o pé na quina, né? Tipo assim, tá doente, tá resfriado, tipo, acordou, deu tudo errado, mas você tá lá sorrindo. Oi, tudo bem, né? Exatamente, assim mesmo. Essa é a parte mais complicada. Sim. É que nem tem um meme que eu vi recentemente sobre isso, né? Tá o Coringa saindo, né? Atrás do hospital explodindo, né? A vida do empreendedor. É exatamente isso. Tá tudo explodindo lá no fundo, você tá aqui sorrindo, andando pra frente. Sorrindo, então já 5 não, né? Tipo, tá, continue a nadar. É assim mesmo. Então, gente, realmente difícil. A vida do empreendedor nesse ponto é difícil. É que a gente fala, brinca, né? Todo mundo vê as pingas que toma, não vê os tombos que leva. É assim então, mesmo. assim, empreender é ótimo, dá resultados. Se você tiver afim, se você for, né, tiver persistência, você realmente consegue resultado. Mas até alcançar resiliência, mas até chegar nisso... Porém, quando você chegar, vai valer a pena todo o seu estresse, o esforço, o cansaço, que nem no caso, meus sapatos, é um mês. Dura um sapato original, bom, dura um mês. Ele já começa a abrir embaixo, começa literalmente a pisar no chão. Não tem meio que resista. Meu pé é um absurdo, né? Meu pé todo detonado. Mas tipo assim, eu sei que no futuro, lá na frente, eu sei o porquê que eu tô fazendo isso. Então quando chegar lá na frente, portanto eu tenho até um sapato guardado. Eu ia perguntar isso, se você guardou um sapato. Eu tenho, porque eu acho que foi o sapato mais detonado que eu já tive. Eu tive um, que foi quando eu ganhei esse daqui, que eu troquei mesmo na rua mesmo, quando chegou no Mercado Livre. A sola tava abrindo, meu pé tava pisando no chão, tava basicamente isso, um único sapato. Aí eu na rua mesmo tive que trocar, né, pegar esse daqui, mas eu tenho um sapato guardado, que esse sapato eu vou colocar no acrílico e vou falar assim, não, tudo isso veio daqui. Exatamente, para ficar milionário você vai colocar no meio da sala aquele sapato e falar, olha, isso daqui que deu o start. Exato, tá porque ó, são 20, num dia bom de vendas, digamos assim, 25 quilômetros rodados. Num dia ruim de venda chega a 30, eu cheguei a 37 quilômetros rodados. Uma maratona. Não, pelo menos o cardio tem dia, né? A Thaís Helena de Jardim Dourado está aqui com a gente, o Tononi da Rua Demar de Barros, Tononi que faz o programa aqui também está aqui com a gente. A Vânia Libertos de Atibaia, ó. Eu adoro esse programa para mostrar os novos empreendedores. Outras mídias não valorizam quem está iniciando. Obrigada, Vânia. É um incentivo para a gente ouvir isso também. A Isabel do Novo Éden está aqui com a gente. O Douglas do Jardim Eldorado. Peraí, deixa eu ver meus papeizinhos aqui. A Dona Rosa do Montenegro está aqui e falou, ó, já foi surpreendida por algum cliente? Tipo algum Pix a mais, sempre que posso eu ajudo com valor a mais para colaborar nas vendas. Já foi agora assim, surpreendido com o cliente e falou, meu Deus, tipo assim, não esperava que... Sim. Nossa, principalmente no meu começo, né, ocorria bastante, até mesmo pela abordagem que eu usava, né, uma abordagem mais, digamos assim, um pedido de ajuda, né, só que depois, futuramente, acabei ficando incômodo com isso. Então, acabei recebendo bastante, recebi R$100, 150, já teve a satisfação maior que isso, nossa, é maravilhoso. A pessoa olha assim e fala, quanto você tem aí? Aí eu falo, tem 20, tem 30, a pessoa, eu quero tudo. Nossa, isso pra mim é satisfatório demais. Eu tenho contado nos dedos quantas vezes já ocorreu isso. 8 vezes que ocorreu isso daí. Tanto contando as paçocas, brownie e os chocolates. Isso é satisfatório. Já ocorreu, como ela, né, de mandar o meu produto às vezes ser 12, manda 15, se 15, manda 20. Isso é maravilhoso, porque isso é o quê? Uma garrafa de água que a gente toma ali. Uma refeição que a gente come ali, porque é cansativo, a gente tá o dia inteiro falando. Portanto, uma vez eu contei, eu estava nessa para poder ver quantas pessoas eu falava. Para mim fazer 60 vendas, eu falei com 300 e poucas pessoas.
Então, tipo assim, você passa o tempo todo falando. Minha mulher fala que eu falo dormindo, eu abordo as pessoas dormindo. Então, eu passo o dia todo falando, eu chego em casa rouco. O importante é que às vezes chega no domingo, eu não saio, não quero sair de casa, porque eu tô exausto, a garganta doendo, porque é o tempo todo em pé, andando e falando. Só que aí detalhe, eu termino de vender, eu não, agora vai descansar. Não. Vou produzir, só que eu não consigo ficar sentado para produzir. Eu tenho que ficar em pé. Eu não consigo ficar parado. Então eu fico pra lá e pra cá. E fico mais parado também. Então cansa bastante também você ficar em pé parado. Então, ou seja, vai o dia todo andando, aí chega mais umas 5 horas produzindo ainda. Não, então assim, acaba sendo que nem os 10% que recebe no restaurante do garçom. É assim, é um dinheiro que você fala assim, poxa, legal, foi quer dizer que eu surpreendi essa pessoa, né? Exatamente. É satisfatório demais o reconhecimento. A Elisete do bairro Brotas está aqui com a gente, a Vilma da Avenida Brasil também. O José Roberto, taxista, diz aqui, ó, eu já vi esse rapaz na cidade com uma caixa térmica, admiro a luta e desejo muitas vendas. Obrigado. É uma caixa azul, viu, gente? Exato. Eu vejo uma caixa azul e olho assim, ó, Renato. Renato, o que você tem aí hoje? Assim mesmo. Wagner Silva do Centro. Você fez algum curso de abordagem de vendas? Eu ganhei um livro de um amigo meu chamado Vitor Caradoc. Ele trabalha aqui com um amigo meu, Pablo, também, né? Eles são da Ambition. Ele me presenteou com um livro, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Eles usam, o rapaz que escreveu, ele se inspirou também na história do KFC. E a estratégia, a abordagem deles é maravilhosa. Então, eu comi esse livro, né? E olhando YouTube, vídeo do YouTube, eu mesmo fazendo minhas análises, o que é bom, o que não, pedindo conselho de amigos. Portanto, aqui na cidade, o Lucas, que vem de Brigadeiros também, recentemente me deu um toque também. Eu aconselho um amigo meu que vem de Itaquá. Então, tipo assim, a gente vai se ajudando também. E porque lidar com as pessoas, você tem que ir se adaptando ao que vai ocorrendo, né? Então, ou seja, cada dia é um dia diferente do outro, é o que ocorreu uma coisa. Então, você tem que se adaptar, como tudo, né? As pessoas para poder conseguir dar com a venda. Porque, exemplo, eu não consigo fazer a mesma abordagem para você, para ele, para fulano. Porque cada pessoa tem seu jeito, né? Então, eu não posso deixar minha abordagem única para certo tipo de pessoas. Cada pessoa aborda de uma forma. Exatamente. Porque cada pessoa tem sua conexão, tem pessoa que é mais aberta, mais fechada. Então, é nisso que você tem que analisar para você conseguir fazer aquela abordagem. O livro é uma base para você ter ideia de como fazer, mas aí você tem que sentir o cliente para saber o que ele... Exato, porque é tudo ali na base do improviso, né? Isso é improviso, basicamente. A Ana Lúcia da 1º de Maio mandou aqui, ó, eu vendo pela internet e WhatsApp e tenho um problema, eu tenho muita vergonha de sair pra rua. Tem alguma dica para poder vencer esse receio? Olha, até minhas 3 primeiras pessoas que eu abordo, tanto sou ainda fico com vergonha. Dá aquele geladinho na barriga, mas quando eu passo da 3ª já começa a fluir. Mas uma dica é o quê? É você focar no seu produto, né? No seu propósito. Então, tipo assim, se aborde. E você se abordando, você vai ver que aquela pessoa, se olha no espelho e você faz abordagem, você vai ver que aquela pessoa no espelho está te olhando, ela tem um sonho para cumprir. Então você pega esse sonho, você coloca na sua frente e você vai. E não liga para terceiros, para fulano que vai falar, porque quando eu comecei, muita gente falou. E eu não comecei vendendo em Santa Isabel, não foi por vergonha de vender em Santa Isabel. Eu comecei a vender por fora mais pelas estratégias, né? Porque vender paçoca no semáforo. Aqui em Santa Isabel é uma cidade pequena, interior, não tem semáforo com pessoa com carro que sai de alguma rodovia grande, como o Arujá, que eu ficava no semáforo onde o pessoal sai da Dutra. Então, tipo assim, eu fui por estratégia, mas como eu falei, na minha primeira oportunidade de vender em Santa Isabel, eu comecei a vender em Santa Isabel. Então, você tem que colocar isso, é o seu sonho ali na frente, o que você precisa fazer para chegar no seu sonho. Se você ir vender na rua o que você precisa fazer, então, coloca de lado tudo quanto é tipo de coisa, o que vão falar, ou algum tipo de situação, foca naquilo, foca no seu produto, na qualidade, que daí as pessoas vão te olhar com aquele olhar de admiração e querer te encontrar futuramente. E Ana Lúcia, é exatamente o que ele falou. Eu também, né, trabalho com vendas e mesmo aqui na rádio, né, que fazendo entrevista, a primeira vez você fica com vergonha, assim, depois você vai ver que o negócio desanda, assim, vai tão naturalmente que você nem percebe. Dona Lourdes, da 7 de setembro, está aqui com a gente, mandou, cheguei agora e perdi o começo. Essa mensagem foi um pouquinho para trás, né, Dona Lourdes? Qual produto ou produtos o Renato vende? Adoro todos da rádio. Então, o Renato, ele vende chocolates hoje em dia. Do conceito arábico. Exatamente, do conceito arábico, é um chocolate diferenciado, que, aliás, eu vou mostrar aqui de novo enquanto ele passa as coisas aqui.
Deixa eu só dar uma nota de utilidade pública, tá, gente? Ó, vem aí a noite da pizza, no dia 12 de abril, das 8 às 10h30, então das 20 às 22h30, no Salão da Igreja Aparecidinha, ali, né? No Salão da Igreja Aparecidinha. Toda a renda vai ser para melhorias da igreja e vai ter show do cantor Enivaldo Lima. Então, dia 12 de abril, das 8 às 10h30 da noite, então das 20 às 22h30, no Salão da Igreja ali da Aparecidinha. Vai ter a noite da pizza com o cantor Enivaldo Lima, com a renda revertida para melhorias da igreja. Renato, a gente está quase acabando o nosso tempinho. Eu queria que você passasse para o pessoal, de repente, o WhatsApp, né? Para quem quiser te encontrar, já pedir de cara, ó, Renato, quero chocolate tal, assim, assado. Então, você passa o WhatsApp, o Instagram e também os tipos de chocolate para o pessoal poder pedir. Enquanto você vai fazendo isso, eu vou mostrar aqui na câmera, eu vou pedir licença, tá, Avelino? E vou mostrar, muito obrigado! E vou mostrar aqui na câmera, mais de pertinho, o chocolate. Então pode ir falando aí do WhatsApp, a rede social. Nosso WhatsApp é 11 9 7843 2375. Nosso Instagram é elconfeito, elconfeito. A gente trabalha com chocolate de 30 gramas a 1 kg. A gente cobra por peso, não é por sabor, o adicional. Temos nosso quesito também, o Peg Monte, né? Que você pode montar sua barra do seu jeito. Pode escolher ter 3 chocolates na mesma barra, ter 5 adicionais. Colocar nomes, datas, fazer personalização. Temos também nossas formas como um ouvinte aqui, né, falou que comprou de celular, né? A gente tem formas personalizadas diferentes também para poder fazer aquela brincadeira com o pessoal. E é isso. E tem esse chocolate de degustação, você falou? Isso, tem o nosso kit de degustação, quem quiser. Eu já arrebentei ele, porque eu já deixei ele cair umas 4 vezes aqui. Mas ó, esse chocolatinho, tá vendo? Degustação, você que tá na live, tá aí vendo? É uma barrinha que são 6 gominhos. Isso, na caixa vem 6 dessas daí, cada uma com um chocolate diferente, com os adicionais diferentes também, pra pessoa conseguir conhecer os chocolates e os adicionais na então, forma do aqui você, cada bolinha tem um sabor, é isso? Não, no caso, cada barra dá um sabor. Isso. Entendi. Essa, no caso, é chocolate de caramelo com coco seco, né? Um prestígio arábico, assim. Então, e aí passa de novo o WhatsApp. 11 9 7843 2375. E o Instagram? elconfeito. Renato, agora vai, já que tanta gente está perguntando sobre essa abordagem, né? Como é que é a abordagem que você faz na rua, que o pessoal quer saber, tem curiosidade, então vamos lá. Vende pra mim o chocolate. Bom dia, amiga. Posso falar com você durante uns segundinhos? Pode. Amiga, eu me chamo Renato. Sou daqui da cidade, vendo chocolate para conseguir montar minha própria empresa. Aqui, no caso, tenho 2 opções. Esse daqui, chocolate a casquinha feito de avelã, com chocolate preto e branco. Como já é bastante doce, tem um tabelete de chocolate amargo para dar uma equilibrada. Essa daqui é uma das nossas barrinhas de degustação, chocolate de caramelo com coco seco. A caixinha, no caso, sai 85 gramas. A nossa barrinha é 35 gramas. Essa daqui é 7, essa daqui é 12. Aceitamos os Pix, cédula e cartões. Olha, Quantas gostaria? E isso é uma coisa muito boa. Em vez de você falar, gostaria de conhecer hoje, você pergunta pra pessoa, quantas você gostaria de levar hoje? Então, tipo assim, já dá aquela brincadeira com as pessoas e acaba saindo 1 ou 2 vendas também, né, uma brincadeira. E você tem assim, aquela pegada assim, se você levar 1 é tanto, se você levar 2, 3... Isso, dependendo do produto a gente fala, que nem esse aqui, 1 é 12, 2 sai a 20. E às vezes, no caso, 1 é 15, 2 sai a 26. Então a gente vai fazendo isso aí também para o pessoal conhecer os 2 sabores, conhecer mais sabores, né, e os 2 saírem felizes. Então, gente, vocês deu para sentir um pouquinho como é a pegada, né? Renato, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Foi muito bacana a entrevista. Assim, ó, quem não conhece o chocolate do Renato, realmente conheça, chama ele no WhatsApp. Eu pedi pra ele passar de novo o WhatsApp. Ou se encontrar ele na rua, já para ele ali na rua. Quem tá vendo aí na live, ainda tá vendo o rostinho do Renato. Mas se você não estiver na live, estiver no rádio, viu um cooler azul, é o Renato. Já para ele, experimenta o chocolate porque é muito bom. Eu conheci o Renato, sim, eu já conheci o Renato, mas eu encontrei outro dia o Renato na rua e falei, Renato, o que você tá vendendo? Eu sou curiosa, eu não posso ver um cooler. Chocolate, eu fui tal HTPM, ele falou HTPM, me dá um de cada. Gente, maravilhoso. E toda vez que eu encontro o Renato, eu já falo, Renato, o que você tem aí que eu quero? Sim mesmo. Porque vocês sabem, né? Dica boa, dica compartilhada. E quando eu gosto, eu falo pra vocês mesmo. Então, assim, encontrou o Renato na rua, compra um chocolate, experimenta, porque é muito bom. Renato, deixa de novo o WhatsApp. Somos a elconfeito, né? O WhatsApp é 11 9 7843 2375. E lá no Instagram também tem um link lá com o que direciona direto pro nosso WhatsApp também. E no Instagram tá elconfeito. Isso, elconfeito.
Então é isso aí, gente. Acabando mais um programa hoje, né? Sexta-feira, sua linda, com chuva. Semana que vem estamos de volta, se Deus quiser. Eu estou meio ruimzinho, então assim, a gente vai ver. Se ainda estiver ruim, mas provavelmente semana que vem estamos de volta. E é isso aí. Um ótimo final de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Eu percebi na hora que eu fazia assim. Antes de vocês ligar a live, esperem que a gente vai morder isso aqui pra mostrar pra vocês na live. Já que ele falou que é meu, já vou provar. Vira aqui pra mim, eu não tô enxergando na live como que tá. A minha rádio é sucesso. Perfeito. Só comprem. Seja de Que é manhã bem perfeito. cedinho, à tarde, à noite ou de madrugada, o rádio tá sempre te fazendo companhia. Viva o rádio! Chocolate branco é o